Aleluia. Glória a Deus. Ele ressuscitou. Quem crê que Ele ressuscitou? Quem crê que Ele está aqui nesta manhã? Oh, glórias. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Graças a Deus. Aleluias. Quero cumprimentar os irmãos de casa. Um bom dia e a paz do Senhor. Quero cumprimentar todos vocês aqui também presentes. Um bom dia e a paz esteja com todos nesta manhã. Pode dizer um amém? Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Sente dando glória. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Quando aonde Jesus está, algo de novo e extraordinário acontece. E eu tenho certeza que você não sairá daqui do mesmo jeito que entrou. Sairá daqui com um vaso transbordante. Aonde está a nossa irmã Meire e Denise e Maria? As três ficam de pé para nós conhecer você, a igreja conhecer você. Maria? Hã? A irmã Maria que convidou. Oh, glória. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Olha, você que está aqui na frente, olha para trás para você conhecer as irmãs. Vamos dizer para elas duas: sejam bem-vindas. Em nome de Jesus. Se gostou, volte outra vez. Se não gostou, insista em gostar. Deus abençoe. É um prazer ter vocês conosco. Deus tem uma palavra para você nesta manhã. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia. Irmãos, hoje é a nossa primeira Santa Ceia. Eu estou, glória a Deus, muito grato a Deus, porque alguns irmãos que eu conhecia partiu e vai esperar a última ceia lá nas bodas do Cordeiro. Mas o Senhor ainda teve para comigo, para com você. Tem algo ainda na terra, por isso Ele nos deixou aqui para esta manhã nós estarmos juntos, unidos, reunidos. Glória a Deus, para exaltar o nome dEle. Irmãos, eu quero deixar para a meditação de vocês no livro do Evangelho de Jesus segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15 e no verso de número 11. Glória a Deus. É uma parábola bastante conhecida, mas Deus quer falar com você nesta manhã, através desta poderosa palavra. Tem mais alguém pela primeira vez aqui hoje na igreja? E as irmãs, alguém não pegou seu nome? Ou não foi apresentado? Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que, Tainá, você pode ler para mim, para a igreja ouvir? Oh, glória. Deus abençoe a vida da Tainá. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida também. A partir do versículo, a hora que eu pedir, a hora que eu fazer assim, aí tá bom, porque é um pouco grande. E eu tenho certeza que os irmãos já ouviram bastante mas a palavra de Deus se renova a cada instante. Você que pode ficar de pé, você que está com uma criança, fica da maneira que você sentir nesta manhã. Glória a Deus. Você não está em outro lugar a não ser a casa do Senhor. Aleluias. Encontrou, treinar? Presta atenção, ó. E disse:
Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Aleluia. Feche teus olhos. Senhor Deus e Pai, a sua palavra foi lida nesta manhã, meu Deus. Senhor, traga-nos nesta manhã, ó Deus, o que o Senhor tem para nós neste dia chamado hoje. Ó Deus poderoso, fala aos corações. Ó Deus, quando eu estiver ministrando a tua palavra, Pai, que o Senhor possa estar operando maravilha no secreto. Ó Deus, pessoas que entraram por estas portas aqui, ó Deus, precisando, necessitado, ó Deus, de uma resposta do alto. Ó Deus, eu não posso, mas o Senhor pode. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Ó Deus querido, Deus amado, faz coisas grandes em nosso meio nesta manhã, porque assim eu creio que o Senhor, aonde o Senhor está presente, algo de grande e extraordinário acontece. Amém. Podeis assentar louvando a Deus. Oh glória, aleluias. Queridos irmãos amados da palavra de Deus, você que está na sua casa, você que está aqui nesta manhã, essa parábola você já ouviu, você já até leu, você já até, quem sabe, pregou, ministrou, mas Deus falava comigo nesta madrugada a respeito do filho pródigo. Deus falava comigo nesta manhã a respeito deste filho que estava no seio da sua família, junto com seus familiares, mas algo começou a chamar a atenção daquele homem. Algo que tudo que a família fazia, nada mais para ele interessava. Ele estava dentro da casa, mas o seu coração, os seus pensamentos estavam muito longe da sua família. Ele estava ali presente, mas distante. Nada mais que a família fazia não interessava para ele. O jantar mais, com todos na mesa, jamais não interessava. As conversas cotidianas, nada mais interessava para ele. E ali o coração dele, aquilo foi trabalhando no coração dele, a ponto dele tomar uma decisão que para ele não seria bom.
Não seria boa a decisão. E ele toma a decisão. Depois de muito tempo, conhecendo o pai dele, ele chega até o pai dele e fala para ele: pai, eu sei, eu, meu irmão, o senhor, eu sei que eu tenho direito em alguma parte dessa fazenda, dos seus bens, mas eu queria que o senhor me adiantasse a minha parte, porque eu quero andar, eu quero sair daqui, eu quero procurar outros lugares, eu preciso conhecer outros lugares, porque aqui todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma oração, todo dia os mesmos louvores, todos os dias se repete o mesmo prato. O senhor me entende que eu estou falando com o senhor, meu pai? E o pai, entendendo não o jeito que ele propôs para ele, mas de forma diferente, e ele fala assim: meu filho, eu estou entendendo perfeitamente. Se é isso que você quer, se você acha que você tem capacidade para isso, e é o seu desejo, assim vai ser feito. E aí ele vai e fala com sua família: olha, seu irmão, ele quer sair, ele quer procurar novos lugares, conhecer novas pessoas, e ele está achando que nós aqui está cafona demais, aqui ele não sente mais bem com a gente. O perigo é quando você não está sentindo bem, mas, aleluia, a casa do Pai aqui, aleluia, trazendo para o lado espiritual, a casa do Pai é aqui. E quando o crente começa a não sentir nada, o louvor não fala com ele, a palavra às vezes não fala o coração dele, e muitas vezes nós tomamos decisões que para nós parece importante, mas às vezes o final dele é a morte. Para muitos, o final é a morte. E aí tem muito que fala: pastor, eu quero que o senhor me abençoe, porque eu conheci, eu quero partir para outro lugar, porque aqui, eu sinto que aqui eu não sinto mais a presença de Deus. Tem pessoas que falam isso, e às vezes sai, às vezes se dá bem, mas poucas vezes se dá bem, porque o lugar da bênção é aqui, reunido com o seu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, aquele moço pega a parte dele e diz a Bíblia que ele sai para uma terra longínqua, uma terra pobre. Ele sai para uma terra pobre, e lá ele faz sim novas amizades, amizades interesseiras. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O inimigo, ele está doido para tirar, ele está espumando pelas ventas para tirar você do centro da vontade de Deus. E ainda bajula, fala que você é uma benção, fala que você é um profeta, uma profetisa, para tirar você do foco daquilo que Deus tem preparado para você. Aleluia, louvado seja Deus. E diz a Bíblia que quando ele chega naquela terra estranha, naquela terra que ele não conhecia, de repente ele fez novas amizades, mas a amizade interesseira. As pessoas estavam ao lado dele,
simplesmente porque aquilo que ele oferecia para elas, para os amigos. E diz que ele não economizou na gastança, ele não economizou naquilo que ele achava que era bom para ele, naquilo que ele queria fazer há muito tempo. Você que nasceu na igreja, você que nasceu, está aqui desde a sua adolescência, da sua infância. Muitas vezes você vai ouvir convites para você. Se você estivesse em outro lugar, estaria melhor. Mas eu quero dizer para você, o lugar da bênção ainda é a casa do Pai. Ainda é a casa do Pai, ainda é a casa de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas eu fui convidado porque lá o profeta, ele sabe até o número do seu CPF. Eu vou lá porque lá ele revela até o CPF. Eu quero dizer que aqui há uma maior revelação. Ela fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando com você. Aleluia, não deixe, aleluia. A Bíblia diz que Jesus disse: quem tem sede venha e toma de graça, é de graça, aleluia. Você também pode ser uma bênção, você também pode ser uma bênção, aleluia, nas mãos do Senhor, aleluia. E ali os amigos estavam de volta, e eles comiam, bebiam, e foi. Mas tudo que não se economiza, acaba. Tudo que se esbanja, acaba. Para nós correr hoje a nossa primeira Santa Ceia, acabou-se o dinheiro. E os amigos foram se afastando deste moço. Os amigos mais não olhavam para ele como olhava, como bajulava ele. Foi se distanciando dele. E a coisa mais triste é quando alguém que você gosta, alguém que você acha que gosta de você, despreza você. Despreza, vira as costas para você. Só não sente isso quem um dia não foi desprezado por alguém, não foi humilhado por alguém, alguém que você confiava, alguém que você tanto confiava nele, nela. Eu me lembro que o irmão, um dia ele veio aqui, eu não sei se foi a semana passada, mas foi o ano passado. Ele veio aqui, contou um testemunho da sócia dele. E um dia ele precisou, a sócia falou: olha, você não tem nada aqui mais. E ele pegou um saco, pegou as coisas que tinha ali, juntou e foi embora. Oh, coisa triste é ser desprezado por alguém. Aleluia. Quem um dia já foi desprezado? Aleluia. Alguém te desprezou, foi embora. Você confiava nele, ele falou assim: eu não tenho nada a ver com isso. Se vira, eu não tenho nada a ver com isso. Certo dia, alguns dias atrás, eu ouvi essa palavra, não exatamente para mim, mas para uma pessoa que eu amo muito. E ali eu fiquei muito triste. Eu não tenho nada a ver com isso. Se vira. Aleluia. Mas o amigo, ele pode te desprezar. Aleluia. O amigo, ele pode descartar você. Mas na casa do Pai há abundância. Na casa do Pai há abundância. Louvado seja o nome do Senhor. E aí ele começou a padecer necessidade. Ele já não tinha mais dinheiro para pagar um quarto para dormir. Ele já não tinha mais dinheiro para pagar, aleluia, um quarto para ele tomar banho, alimentar. As coisas foi andando de mal a pior para ele, a ponto dele sair para procurar emprego.
Mas quando as coisas estão ruins, até emprego é difícil de encontrar. É ou não é? Quando as coisas estão ruins, até emprego é difícil de encontrar. Aleluia. E ele começou a refletir a vida dele. Ele começou a fazer uma análise da vida dele. Mas a Bíblia diz que ele encontra um trabalho, entre aspas, para ele cuidar dos porcos. E ele jogando ali a comida para os porcos. Você já viu? Você já deu comida para... Você algum dia, melhor dizendo, já deu comida para porco? Já deu? Quem já deu aqui? Comida? Quem já alimentou porco aqui? Irmãos, é tão gostoso ver eles comer, né? Não é? Não é? Eles comem com uma boca tão boa, parece que está uns 3 dias sem comer. E aquilo ali começou a falar com ele. Ele não precisou ir na igreja onde tem um profeta. Oh, aleluia. Deus está falando aqui comigo. Deus começou a falar com ele ali. Oh, louvado seja Deus, aonde ele estava trabalhando. Ele começou a olhar o ofício que ele estava fazendo. Deus começou a trabalhar na mente dele. Deus começou a dizer, a lembrar ele da casa dele, da família dele, do pai dele. Aleluia. Oh, glória. Muitas vezes as pessoas, olha, irmãos, muitas vezes a pessoa sai da igreja, você para 3 dias, 4 dias sem vir na igreja, 1 semana. Depois de 1 semana, o inimigo começa a colocar em você, eu vou chegar lá, ninguém vai olhar mais para mim. Eu vou chegar lá, o pastor não vai olhar mais para mim. O inimigo começa a trabalhar na mente desse jeito. Porque ele quer que a gente pare, ele quer parar você, ele quer parar nós, ele quer parar o pastor, ele quer parar a igreja, ele quer parar você que está vindo hoje pela primeira vez aqui. Mas eu quero dizer para você, Satanás, você não vai parar ninguém, porque está conosco o braço forte do Senhor. Oh, glória! Oh, aleluia! Você não vai parar ninguém. Este ano é o ano da nossa vitória. Este ano é o ano da vitória. Eu profetizo na tua vida. Este ano a bênção vai bater na sua porta, dizendo: Maria, eu cheguei. José, eu cheguei. Fábio, eu estou aqui. Abre, eu quero entrar. Oh, glória. Aleluia. Louvado seja Deus. Ali ele começou, ele vendo os porcos comer, ele começou. Agora eu faço uma pergunta para você. Por que ele volta? Ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai dele. Por quê? Porque este moço, ele decide voltar para a casa do pai. Porque, respondo, porque ele conhecia o pai dele. O pai dele era um homem de testemunho. Louvado seja o nome do Senhor. Só um pouquinho, quero dizer para vocês aqui. Vou parar só um pouquinho. Tem muitos filhos de pastor que saiu da igreja, não volta mais. Ele não volta, sabe por quê? Porque ele conhece o pai dele. Ele sabe como o pai dele é na igreja, como o pai dele é em casa. Louvado seja Deus. Ele saiu, aleluia, está penambulando. Não é todos, mas alguns, aleluia, louvado seja Deus. Ao contrário deste jovem, ele conhecia o pai dele. E ele começou ali, olhando para os porcos, ele começou a pensar: poxa vida, meu pai é um homem que honra todos os serviçais dele, os empregados do meu pai. Meu pai trata com respeito, meu pai trata com dignidade. E eu aqui, sendo filho do meu pai, eu estou aqui padecendo necessidade. No lugar
que eu não conheço. Meus amigos desapareceram. Meu dinheiro acabou. Mas tem uma coisa queimando dentro de mim. É que eu vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão a ele. E vou falar para ele que não precisa mais me aceitar como filho dele, mas eu quero que ele me aceite pelo menos como um empregado dele, um funcionário dele. Será por que este moço fala isso? Porque ele sabia como o pai dele tratava os funcionários dele. Era um homem honesto, era um homem que gostava de honrar os seus familiares e os seus empregados. Ele tratava todo mundo não desrespeitava ninguém, independente do que ele tinha. E às vezes, irmãos, se você quer saber, conhecer alguém, dá poder para ele, dá autoridade para ele. Lá na empresa, às vezes a pessoa é até humilde, é até gente boa, mas quando ele recebe um cargo, ele se transforma. Ele não conhece mais você que ajudou ele, que ajudou ela. Ele se transforma. Louvado seja o nome do Senhor. E eu não estou falando de pessoas lá de fora, não. Eu estou falando de crente. A palavra de Deus hoje está sendo pregada para crente, pregada para mim. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Vamos ser mais humildes, vamos amar mais, vamos respeitar mais, vamos ser mais crente, vamos ser mais servos do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez em quando por essas portas aí da igreja, quando não entra aqui, passa lá do outro lado. Louvado seja Deus. Pessoas que me conhecem há 30 anos atrás, aí conhece, passa lá do outro lado e conhece ele e fala: é você, pastor Carlos? É eu mesmo. Você está aí agora? Estou dando glória aqui. Qualquer dia desse eu vou ir, porque eu estou com saudade de você. Aleluia. Alguém tem que ter saudade de você. Você tem que ser uma bênção na vida do seu irmão, na vida do seu colega de trabalho, na vida dos seus familiares. Você pode aplaudir Jesus? Você pode aplaudir Jesus? Oh, glória! Aleluia, oh, aleluia. Seja meu testemunho aonde você estiver, tanto aqui em Judeia, em Jerusalém, na Judeia, em Samaria, até os confins da terra. Seja o meu testemunho. Glória. Para finalizar, ele chega ao longe ele começa a ver a casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. É como aquele crente que vem na igreja hoje na ceia. Glória a Deus. Aí depois acontece alguma coisa, as más conversações, e ele passa 6 meses, 4 meses sem vir à igreja. E ele começa a vir, marchar para a igreja, andar para a igreja. As palavras começam a vir, ecoar no ouvido dele. Para que você vai lá? O pastor nem vai dar atenção para você. Para que você vai lá? O pastor nem vai dar atenção, o inimigo falando. Mas você tem no seu coração, se você chegar aqui, o pastor, os obreiros, as irmãs vai te receber com um abraço. Louvado seja o nome do Senhor. Eles estão esperando você com um abraço. Aí ele chega, e aquilo que ele estava ouvindo é totalmente diferente. O pastor, o obreiro, a irmã fala: eu estava com saudade de você. Todas as vezes eu brinco com a irmã Andréia. Seja bem-vinda, irmã Andréia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Mas ele olha ao longe, ele vê a casa dele, e até ele chegar ao pai dele, ele viu alguns funcionários do pai dele trabalhando ali.
cantando, alegre. E ele chega, mas o pai dele vê ao longe e olha, parece o meu filho. Parece com o meu filho, porque o pai não esquece. Aleluia. O pai não esquece. Pode a mãe esquecer do seu filho, que ela gerou dentro do seu ventre, mas o Pai Deus jamais esquecerá de você. Deus não esquece, aleluia. Deus não desampara ninguém. Talvez você procure caminhos diferentes, mas Ele está sempre presente, porque se o Senhor não estivesse ao nosso lado, o inimigo já nos teria engolido vivos. Aí, quando ele chega um pouco mais perto, os dois saem correndo, um ao encontro do outro. Imagine, irmãos, o pai chega e abraça aquele filho. O filho vai e abraça o pai. E o pai fala para o filho: filho, todos os dias que você foi embora, todas as manhãs, eu olhava para esta estrada, sempre pensando, como hoje, em ver o seu retorno para a minha casa. Você saiu precipitadamente, mas você nunca saiu daqui, sempre estava aqui, e eu sempre apresentando você nas minhas petições. E aí de repente, ele chega até ali próximo à casa e diz: olha, hoje vai ser o dia de festa. Hoje vai ser o dia de festa, porque esse meu filho, ele estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Procura o melhor animal, boi, cevado e mata. Vamos comemorar. Mas há dois tipos de crente na igreja: o servo e o filho. Já estou terminando. O servo recebe salário. O pai não dava salário, o pai do rapaz não dava salário para o servo dele. Mas Deus não tem salário para filho. Deus tem honra para filho. Deus pegou o menino e disse para ele, pegou o rapaz e disse: olha, traz agora a melhor túnica, a melhor roupa, as melhores sandálias nova, pega o melhor alabastro, perfume. Hoje eu quero comemorar, não a volta do meu filho, mas a vida do meu filho. Louvado seja Deus. Mas deixando para um outro dia, mas aqui mesmo, dentro da casa do Pai, uma coisa que jamais pode entrar no meu coração, no teu coração, é quando um irmão nosso que estava morto reviveu. Ele consegue entrar até aqui e ele é honrado por Deus. Às vezes entra ciúmes no nosso coração. Nós como irmão, às vezes entra aquela coisa que não pode ter no meio do povo de Deus. Por que eu digo isso? Porque o próprio irmão dele se levantou contra o pai. Eu acho que meu pai ficou maluco mesmo. Meu irmão saiu, gastou os bens tudo, foi embora, não deu valor à nossa família, e agora ele retorna todo arrebentado, maltrapilho, sujo, pedido. E o pai ainda, meu pai, você tem coragem ainda de... O senhor nunca me viu eu aqui do seu lado, eu nunca saí daqui, o senhor nunca matou, nunca fez uma festa para mim, e agora faz uma festa para ele. E o pai repete para ele novamente: filho,
você esteve sempre comigo. Mas o seu filho, o seu irmão, ele foi morto e ele está vivo. Então é motivo de comemorar. Por que Deus está falando isso comigo e com você? Quando chegar alguém aí que ficou 10 dias, 20 dias, 1 ano, ou até mesmo afastado, abraça ele, mostra para ele que o que está dentro de mim e de você é mais forte do que todas as lutas que estava lá fora, amarrando e acorrentando ele. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, este ano a nossa igreja, este povo, que é o povo de Deus, terá anos de honraria, anos que Deus vai honrar cada um de nós, se nós permanecermos na presença do grande Deus. Virão coisas extraordinárias que vai acontecer no decorrer do ano, como aconteceu no 2025, mas nós somos um sobrevivente. Só quem é sobrevivente levanta e fica de pé. Só quem é sobrevivente. Oh glória! Nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes. Oh glória a Deus. Deus não nos trouxe aqui para sermos um perdedor. Aleluia. Estamos caminhando para uma terra que o pastor ainda pregou ontem, que mana leite e mel. Glória a Deus. E não é aqui essa terra. Essa terra nos espera. Ele disse no livro de São João que ele foi preparar lugar, mas ele voltará para buscar a igreja. Estou sentindo, irmãos, que muito breve, ele estará voltando para buscar este povo querido, chamado povo de Deus. Quero convidar o meu pastor aqui, glória a Deus, para nós celebrar a ceia do Senhor. Já vou passar para ele. Mas antes de passar para ele, eu quero que você curva a sua cabeça. Curva a sua cabeça. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus poderoso, estamos entrando um ano, Senhor, um ano que para nós será o ano da nossa colheita. Ó Deus, o ano da nossa colheita, mesmo com algo que está por aí por vir, mas o que nós temos semeado, nós vamos colher. Ó Deus querido, que aquele que entrou por essas portas nesta manhã, Senhor, que o Senhor possa tratar cada um conforme o Senhor quer. Ó Deus, que ninguém, Senhor, sairá daqui hoje com as mãos vazias, mas sairá cheia para permanecer durante até a tua volta. Isto é a minha oração no nome de Jesus nesta manhã. Você pode aplaudir Jesus com palmas. Glória a Deus. Glória a Jesus.